Olá, eu sou o Tony. Eu sou o Nilo. Estamos começando mais um programa Nilo e Tony. Conversando com vocês. Nesse nossos programas nós vamos falar de vários temas. Vamos falar sobre família, sobre política, sobre sociedade e comportamento. E no nosso programa de hoje nós vamos falar sobre princípios familiares que influenciam na política. E o Tony vai falar agora sobre por que e como a política se torna influenciada sobre as atividades e a educação na família. Olha só, tudo tem princípio, né? Você pode ver que quando Deus ele foi iniciar a libertação de Israel, o que ele fez? Primeiro ele organizou, né? Então a família ela é como a organização anterior da política. Porque a política, na verdade, se você for ver, ela procede da família, né? Aquele ditado, que se lembra que nós falamos, né? O costume de casa vai à praça, entendeu? Então, quando você tem uma família organizada, uma família preparada, uma família conscientizada, então você sabe que você dali vai tirar bons votos. Dali você vai tirar boas escolhas. Entendeu? Então dali você vai ter uma família que analisa tudo que os nossos eleitos, né, fizeram. E então se eles merecem continuar, ou se merecem ficar, ou se merecem sair, no caso. Mas nós temos também a família despreparada. Aquela família, e na maioria das vezes são a maioria das famílias que são despreparadas, e o que acontece? Não tem condição de fazer escolha. Por quê? Porque muitas das vezes ela não vive os acontecimentos políticos, ela não sabe nem o que está acontecendo, ela não dá nem a mínima importância para o que está acontecendo, e quando chega nos dias precisos de votar, de escolher quem vai nos auxiliar, nos ajudar a melhorar, eles não têm opção porque nem conhecem os candidatos. Eles influenciam sim na política, mas erroneamente, mas para o prejuízo. Então, se nós pudermos, né, alcançar as famílias, para incentivar essas famílias a melhorar a sua influência na política, né, ou seja, elas se capacitarem mais, elas prestarem atenção, então isso vai trazer o quê? Benefício, né? E com certeza. E se a gente for analisar e refletir sobre os princípios morais, os valores morais, né? Se uma família educar os seus filhos, né, tiverem dentro de um ambiente familiar, de um lar, né, princípios como honestidade, lealdade, as virtudes, né, na verdade, né, que são o quê? A honestidade, a lealdade, a paciência, o amor ao próximo. Ou seja, esses valores básicos, né, de convivência, de boa convivência, nós teríamos com certeza bons políticos. Ou seja, se existe corrupção na política, é porque essas pessoas que praticam a corrupção, elas vêm de uma família corrupta. Infelizmente, temos que dizer isso. É uma realidade. Ou seja, essa pessoa que é corrupta, que pega o dinheiro do povo, que é para investir na educação, que é para investir na saúde, que é para investir em estradas, em infraestrutura, se ela desvia esse dinheiro, é porque na sua família, a sua prática familiar entre filhos e pais, com certeza não é essa. Com certeza é a prática da facilidade, é a prática do materialismo, que visa apenas o materialismo, né? É a prática do autoritarismo, né? É a prática de que se a pessoa é um político poderoso economicamente, ele pode chegar num local
e mandar em quem quiser, né? Usa e abusa da autoridade, ou seja, nós com certeza vamos ter políticos desonestos. Por quê? Porque dentro da família nós não temos honestidade. As pessoas se acostumaram a viver na desonestidade. É como se aquela história, né? O errado é certo e o certo não é mais, e o certo é o errado, ou seja, não existe mais aquela história do politicamente correto, porque o politicamente correto é uma definição, é uma classificação restrita, porque deveria ser o quê? Moralmente correto, padrões de vida correto, né? E o correto, que você reflita, nosso amigo que nos dá audiência, né? Não é as pessoas que querem ser melhores do que as outras, não existe isso. Ah, eu sou certo e você é errado. Não, não existe isso. Existe que nós devemos se comportar baseado em padrões de convivência. O que eu fizer não vai lhe prejudicar. O que eu fizer não vai prejudicar a população. Se eu sou um político, eu não posso fazer nada para prejudicar a população. Com certeza. O político, qual o papel do político? Servir, né? Isso. Atribuições. Você conhece as atribuições de um vereador? De um deputado estadual? De um deputado federal? De um presidente da república? De um senador? Se você for olhar lá as atribuições, nos próximos programas nós podemos trazer aqui e dizer as atribuições de cada político desse. Justo. É só servir, fiscalizar. Se for um vereador, é fiscalizar o prefeito. Se for um deputado estadual, é fiscalizar o governador. Propor leis que ajudem a população a viver melhor. É só isso, ou seja, é servir. Agora, por que um político vai e pratica corrupção? Porque ele vai lá com más intenções. Porque ele já vem de uma família que não tem uma base natural correta. Justo. Mas eu estou julgando isso? Não, quem somos nós para julgar, né? Nós estamos fazendo uma análise de que nós precisamos melhorar a educação. E não é só a educação nas escolas, não. É educação familiar, educação moral, educação de convivência. É os pais darem mais atenção para os filhos. É os filhos aprenderem a respeitar os pais. É a esposa ser aquela mãe de família que cuida dos filhos e do esposo. É o esposo ser aquele marido que cuida da esposa e dos filhos, que zela por eles. Tem um padrão de vida familiar presente, ser presente à família. Porque muitas vezes a luta hoje no dia a dia é a luta pela sobrevivência. As famílias vivem para ganhar dinheiro e dar uma alimentação, uma roupa, uma educação para seus filhos. Mas isso não é o principal de tudo. A palavra de Deus diz, né, que nós devemos buscar o reino de Deus primeiro e as outras coisas serão acrescentadas, né? Esse é o princípio básico cristão, né? Ou seja, com certeza, é o que a sociedade brasileira está precisando se despertar para isso. Nilo, então eu vou tacar uma bomba. Olha só, vou tacar uma bomba que eu já falei, chamada Rendezvous. Explique para o nosso público o que é isso. Rapaz, Rendezvous, bagunça. Tá uma verdadeira bagunça política. E essa bagunça está atingindo as famílias, essa bagunça está atingindo o Brasil, está atingindo as pessoas honestas. E eles se aproveitam, porque hoje em dia tem muitos recursos, como a internet, né? Para transformar esse Rendezvous numa bomba atômica que atinge a todos e todos saem prejudicados. Por exemplo, você falou aí que a mulher, né, tem que ajudar a cuidar e o homem também, né? Como o Temer, numa certa ocasião que ele foi falando discurso, ele botou a mulher como quase que uma empregada doméstica, né? Que só tem que cuidar da família. Não, a mulher tem um papel importante na sociedade, né? A mulher também trabalha, também traz o alimento para dentro de casa, como o homem. Por isso que Deus ele falou lá, e serão ambos uma só carne.
Ou seja, Deus já enxergava até essas coisas. Que a mulher também cuida do lar, o homem também cuida do lar. Não existe esse negócio do homem não lavar uma louça, não existe esse negócio do homem não passar um pano numa casa, de lavar uma fralda de neném, de lavar uma calça do menino. Serão uma só carne. A casa é para os parceiros cuidar, tanto o marido quanto a mulher, de um jeito ou de outro. Hoje em dia nós vemos a situação tá tão assim, que tem homem desempregado, que está cuidando da casa, enquanto a mulher às vezes sai para ganhar o pão. Então hoje em dia até está se havendo um entendimento maior do que é uma só carne. Não existe esse negócio do machismo, não. O homem traz o pão e a mulher cuida da casa, não. É um por todos e todos por um, entendeu? Então, agora, o Nilo, nós vemos o seguinte, que o mais importante disso tudo é que sem a educação familiar, sem os princípios, nós não conseguimos, você está entendendo? Chegar a um denominador comum, a chegar à resposta correta, que é o que nós estamos precisando. Nós estamos vivendo hoje um momento em que está sendo primeiro preciso decidir a razão política do Brasil. Nós não temos uma cara brasileira politicamente correta para entrar de amostra para o mundo, não temos. Quando se fala em Brasil e se fala em política, só se lembra safadeza, redebu, bagunça, entendeu? Nós não temos a cara, você fala numa Suécia, o pessoal pensa num país organizado, né? Um país limpo. Quando se fala numa Bélgica, o pessoal pensa em pessoas bonitas. Quando se fala no Brasil, se pensa em bagunça. Pensa no redevu. Então, nós precisamos entender o quê? Nós precisamos entender que precisamos melhorar. Cadê as palavrinhas mágicas? Bom dia, como vai? Boa tarde. Né? Cadê? Não existe. Não existe mais. A educação está ficando cada vez menor no Brasil. Você vai numa sala de faculdade, qualquer aluno de faculdade já tem uma formação. Ele sabe que não tem que bagunçar, mas tu vê lá, é uma lixeira, a sala parece uma lixeira. Mas entendeu? Por quê? Porque você falou muito bem. Costume de casa vai à praça. Ou seja, as pessoas precisam ter uma formação sólida, né? Eu recebo frases, né, em redes sociais, e uma delas é o seguinte: escola não é local de educar filhos. Você educa a sua casa. A escola dá a formação pedagógica, a formação didática. Isso é muito correto, porque uma escola não tem tempo para fazer tudo isso. E muitos pais jogam essa responsabilidade para a escola. Né? Eu, como professor, eu vou em muitas famílias, né, fazer um atendimento personalizado, e eu muitas vezes, pela minha experiência, eu ajudo as famílias a educar os seus filhos, do ponto de vista comportamental e moral. Mas a escola, ela tem que definir o seu projeto, sua atribuição, que é o quê? Ensinar o conteúdo e a condução pedagógica dos seus filhos. E muitas vezes as famílias não têm tempo mais para isso, porque só tem tempo para trabalhar, ganhar dinheiro e gastar. E o tempo para os filhos? Dá um celular para o filho, aí o filho fica lá o dia todinho, 24 horas, aí fica reclamando porque o filho não olha mais para os pais, não dá um bom dia, não dá um abraço. Mas os próprios pais dão essa condição para o filho não olhar mais para os seus pais. Ou seja, tudo vai da fonte. Quem é a fonte? Pai e mãe. O pai e a mãe é a fonte de tudo. Se por acaso os filhos não tiveram um bom procedimento,
Vamos olhar lá na fonte, são os pais. Infelizmente essa é a realidade. Não podemos fugir, nós temos que a realidade como ela é. E se nós queremos mudar a nossa realidade, começa por mim, pela minha família, pela sua e pela de vocês. Por quê? Com certeza. Porque não adianta de reclamar dos políticos, é o Brasil, é isso e aquilo. Não, o Brasil não tem culpa não. O Brasil está aí para ser consumido, para ser usado as suas riquezas de maneira positiva, de maneira bem organizada. Então vamos ter a eleição para presidente e governador. Cada um tem o seu estado que vai eleger seu governador. Mas nós só temos um presidente, vamos só eleger. Então nós temos que escolher bem aquele presidente que quer um Brasil de futuro, ou seja, que veja o lado das famílias, que veja o lado da gestão das nossas riquezas, né? Para não destruir as nossas riquezas, ver o lado da gestão da saúde, da segurança, ou seja, um Brasil é que nem um país é que tem uma família. Da sua família, Tony, você vê o lado da saúde dos seus filhos, né? Com certeza. Da segurança dos seus filhos, da educação dos seus filhos e da alimentação dos seus filhos. E também do dia a dia, né? A convivência, você não vai conviver o dia todo com um conflito familiar na sua família. Você vai logo e resolve. Não pode. Você chama para conversar, você chama para pedir desculpa, você pede desculpa, você, né? Ou seja, eu do mesmo jeito, da minha família, eu vejo todas as questões familiares, que é educação, segurança, saúde, a minha esposa, meu filho. Por quê? Porque nós só podemos conviver bem e fazer um projeto de futuro se tiver todos esses elementos bem conduzidos, bem amarrados, bem organizados. E um estado é do mesmo jeito. Uma cidade é assim, um estado, um país é assim. Então, para terminar, né, a gente, concluindo, a gente pode dizer que vamos refletir bem sobre isso, sobre os princípios familiares, os valores que podem gerar resultado na nossa política, principalmente em época de eleição. Justo, e prestar atenção naquela pessoa que você vai votar, o que ele está prometendo, e se nos governos ou nas eleições passadas deles, né, nos trabalhos anteriores deles, se eles cumpriram, né, nos 4 anos que eles tiveram anteriores, né, nas gestões políticas deles, se eles tiveram êxito, se eles cumpriram ao menos uma boa parte daquilo que eles prometeram, porque também é difícil cumprir tudo, né? Mas se pelo menos uma boa parte do que eles prometeram anteriormente, se eles fizeram alguma coisa, ou se não é mais uma falcatrua, se não é mais uma bagunça, se não é mais um rendezvous, entendeu? Vamos prestar atenção, vamos amar o nosso Brasil, vamos ser mais família. Nós somos brasileiros, nós somos uma família, né? Isso. Então, estamos acabando nosso programa. Se prepare para o próximo programa, divulgue o nosso programa e vamos contar com vocês. Faça o nosso dê o seu like e até o próximo programa. Tchau, senhor. Tchau, tchau.